Pirando Amigo orgulhosamente apresenta instalações elétricas. Bem, vamos recomeçar tudo de novo, galera. Vamos fazer nosso projetinho do zero agora individualmente, diferente do que estávamos fazendo na sala de aula. Então vamos recomeçar a sequência, que o nosso objetivo é a gente conseguir montar nosso projetinho seguindo a norma NBR 5410. Então, primeira coisa a fazer, baixar a norma e ter a norma aí sempre em mãos, tá legal? Hoje nós vamos ver como nós vamos distribuir os pontos de iluminação e as tomadas. Campos de aplicação. Essa subseção contém prescrições específicas aplicáveis a locais utilizados como habitação fixa ou temporária, compreendendo as unidades residenciais como um todo, e no caso de hotéis, motéis, flats, a parte hotéis, casa de repouso, condomínios, etc. e tal. Então vamos fazer nosso projetinho para uma pequena casa. Vamos começar com a previsão de carga de iluminação. Então, iluminação, segundo a NBR 5410. Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por um interruptor. Nas acomodações de hotéis, motéis similares, pode substituir o ponto de luz fixo no teto por uma tomada de corrente com potência mínima 100 VA, comandada por um interruptor de parede. Admite-se que o ponto de luz fixo no teto seja substituído por um ponto na parede, em espaços sob escada, depósitos, dispensas, lavabos, varandas, desde que pequenas dimensões, e onde a colocação do ponto no teto seja de difícil execução ou não conveniente. Sobre os interruptores, veremos posteriormente. Então vamos começar a iluminação. Os cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados tem que ter uma previsão de uma carga mínima de 100 VA. Em cômodos de dependência com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA nos primeiros 6 metros quadrados e acrescido 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Nota: os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento do circuito, não necessariamente as potências nominal das lâmpadas. Então eu tenho um depósito. Muito bem, as medidas do depósito: 1,40 por 1,75. Então a área desse depósito é 2,45 metros quadrados. Essa área é inferior a 6 metros quadrados. Então, em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a carga mínima prevista é 100 VA. Então, a potência do depósito é 100 VA. Um escritório. O escritório tem 2,40 por 2,70. 6,48 metros quadrados. Então, em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e acrescidas de 60 VA para o aumento de cada 4 metros quadrados inteiros. Então, não foi 6,48 metros quadrados, é 6 metros quadrados mais 0,48, então não é 4 inteiros, então vou necessitar apenas de uma lâmpada de 100 VA. O escritório, a potência de iluminação calculada é 100 VA. A norma está aí para ser seguida, mas temos que ter coerência. Uma iluminação de um escritório não é a mesma de uma sala. Um escritório a pessoa está lendo, então a gente não pode seguir a norma cegamente. A norma está falando o mínimo necessário. A sala
2,85 por 6 metros. A área dessa sala é 12,97 metros quadrados. Dependência superior a 6 metros quadrados. A previsão de uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados. E a cada 4 metros quadrados inteiro, vamos acrescentar 60 VA. Então a área é de 12,97 metros quadrados. 12,97 metros quadrados é igual a 6 mais 4 mais 2,97. 6 metros 100 VA. 4 metros quadrados 60 VA. 2,97 não é inteiro, foi descartado. Potência de iluminação 160 VA. Ok. Então aqui nós temos a previsão de carga de iluminação. Após fazermos a distribuição, temos que fazer o quadrinho da carga. Tá legal? O depósito, o escritório, a sala, que fizemos um por um detalhadamente. Muito bem. A potência das tomadas agora. Da mesma forma, como no dimensionamento dos pontos de iluminação, a quantificação de tomadas tem relação direta com o tamanho do ambiente. Atualmente, a demanda de energia elétrica por equipamentos de som, vídeo, informática, eletrodoméstico em geral é muito grande. Por isso, faz-se necessário dimensionar corretamente o projeto de instalações elétricas. Então, primeiro, eu tenho dois tipos de tomada. Uma tomada de uso geral, que é para ser ligada em aparelhos móveis ou portáteis que funcionam algum tempo e depois são removidos. Carregador de celular, liquidificador, batedeira, ok? Não se destinam a usos específicos, ok? Qualquer aparelho móvel pode ser conectado a um TUG, tomada de uso geral. Tá legal? Muito bem. Então, dimensionamento. Não vou ler essa, que cada parágrafo desse eu vou mostrar um exemplo específico, tá legal? Então, garagem. Observa que o primeiro é subsolo, varandas e garagens, sótãos. Então vamos ler tópicos por tópicos. A garagem. Em subsolo, varanda, garagem, sótão, recomenda-se pelo menos uma tomada por ambiente. Depósito. A área desse depósito é 2,45 metros. Para ambientes com área até 6 metros quadrados, instala-se no mínimo uma tomada. Aí está ela. Escritório. Área de 6,48 metros quadrados. Ambientes maior que 6 metros quadrados, calcula-se o perímetro. O perímetro é 2 vezes 2,40 mais 2 vezes 2,70. É a medida linear dos lados das paredes. Então, em salas ou quartos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada a cada 5 metros, ou fração de perímetro, devendo esses pontos serem espalhados o mais uniformemente possível. Então, olha lá. O perímetro foi 10,2 metros. 5 mais 5 mais 0,2. O primeiro 5, uma tomada de uso geral. O segundo, outra tomada de uso geral. E o terceiro, que é uma fração, também uma tomada, diferente da iluminação. Então esse escritório vai ter, no mínimo, 3 tomadas de uso geral. Como é um escritório, óbvio que nós vamos pensar com mais carinho também, porque tem o computador, impressora e outros equipamentos. Uma tomada, 2 tomadas, 3 tomadas. Observe, tomar cuidado para não colocar a tomada atrás da porta, não é? E distribuí-las ao ambiente, no mínimo 3 nesse caso. Cozinha, perímetro da cozinha 17,84. Em copas, cozinhas ou combinação delas, deve ter uma tomada de uso geral para cada 3,5 metros de perímetro.
ou fração do perímetro. Então tá lá a minha cozinha. E outra coisa, acima da bancada da pia deve ser prevista no mínimo 2 tomadas, no mesmo ponto ou em pontos distintos. Então tá lá, 17,84 vai ser 3,5, mais 3,5, mais 3,5, mais 3,5, mais 3,5, mais 0,34. Então a cozinha vão ser 6 tomadas de uso geral, e sendo que no mínimo 2 em cima da bancada. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 em cima da bancada, ok? Banheiro. Nos banheiros deve haver no mínimo uma tomada junto ao lavatório, uma distância de 60 centímetros do boxe. Então lá o lavatório, a tomada está ali, ok? Tomadas de uso específico. São usados aparelhos fixos e estacionários. Tá legal? Então vamos lá. Nós vamos no banheiro, cozinha, copa, no mínimo 600 VA por tomada, até 3 tomadas. As tomadas excedentes são 100 VAs. Demais cômodos, 100 VAs por tomada. Ok? As tomadas de uso específico, novamente, chuveiro, torneira elétrica, secadora de roupa. Então agora a gente tem que voltar no nosso projeto, lá na cozinha, ver se tem uma torneira elétrica lá. Se tem um forno elétrico de alta potência lá. Voltar no banheiro e colocar a tomada do chuveiro. Agora eu vou voltar e vou preencher a tabela novamente. A área eu já tinha, agora eu vou acrescentar o perímetro. A potência de iluminação já tinha, agora eu vou acrescentar a quantidade de tomadas de uso geral e a potência delas, a quantidade de tomadas de uso específico e a potência dela. Assim a gente para nosso primeiro parte da aula. Então, no portal acadêmico você vai receber uma planta baixa e você vai recalcular tudo que a gente fez na aula de hoje e preencher a tabela, as tabelas, ok? No próximo encontro nós vamos ver os próximos passos. Muito obrigado pela atenção.